vou falar rapidamente o que é a constelação. E hoje eu acordei, fui dar uma caminhada e veio um tema importante. Na verdade eu fiz uma postagem no Instagram, não sei se vocês viram, falando sobre filhos credores. Vocês viram? E aí sempre que eu posto vem umas perguntas, né? E aí vieram algumas perguntas de filhos. Aí foi muito interessante, que eu falei assim, acho que hoje eu vou falar sobre filhos. Eu sempre falo de pai e mãe, hoje eu vou falar de filhos. Porque falar de filhos é também falar de pai e mãe. A gente só é filho porque teve um pai e uma mãe que se colocaram disponível para que a gente chegasse aqui, né? E o quanto é importante a gente reconhecer esse portal de onde a gente veio, em contrapartida, em adultos, reconhecer que tipo de filho eu sou. Quem aqui tem filhos? Quem tem apenas um filho? Os pais, querendo muito acertar, eles tentam tratar os seus filhos igualmente. Concordam comigo, quem tem mais de um filho? Que tenta e chega a dizer com muita clareza assim, né? Eu dou o mesmo amor, a mesma atenção, né? Eu faço o melhor que eu posso para todos eles, sem tirar nem pôr. Mas sabiam que isso atrapalha a vida dos filhos? Porque cada filho é único. Então, cada ser que nasce, ele é único. Em cada momento que ele nasce num momento meu diferente. Então, se eu tenho um filho aos 23 anos e tenho um segundo filho aos 28, eu já sou uma pessoa completamente diferente no segundo filho. Inclusive mais experiente porque eu tive o primeiro. Então, esse segundo filho, ele ganha de alguma forma alguns benefícios. Por quê? Eu talvez não vá ser mais exigente, tão exigente como eu fui com o primeiro, tão inexperiente. Então os filhos, eles são seres únicos e eles de fato não são tratados igualmente. E os pais, nós pais, que eu também sou mãe, a gente acredita nisso e vai falando isso para eles ao longo dos anos. E nessa historinha que a gente vai contando, a gente vai criando repercussões difíceis para os filhos. Porque eles sabem que isso não é real. Eles sabem que isso não é verdade. Mas a gente teima em dizer, esse mesmo tema, em dizer, teima, né? Teima em dizer que tratamos os filhos da mesma maneira. Ou quem não tem filho, os nossos pais disseram que amou cada um do mesmo jeito, a mesma medida, que a mesma oportunidade que deu para um, deu para outro, deu para outro. E às vezes os pais puxam essa corda tentando dar de fato as mesmas coisas para os filhos. Só que isso também não é legal. Porque cada filho tem uma necessidade diferente. Quando a gente não tem essa consciência, a gente cria, muitas vezes, rincha entre os irmãos. Filhos que não se dão muito bem. Vocês conhecem na família de vocês? Filhos que não se dão muito bem, que têm dificuldade de lidar um com o outro, com as diferenças. Porque se cada ser é único, nós temos diferenças de gosto, de idade, de geração, muitas diferenças.
Então, quando um pai e uma mãe diz tratamos os três igualmente, veio uma frase forte assim, não sei nem se alguém tem três aqui, tratamos os três igualmente, os filhos sabem que isso não é real, eles sentem isso como não real. Então, um pai e uma mãe inexperiente, ele tende a ser mais rígido com o primeiro filho. Pode nem botar a mão na boca, nem a mão na terra. O segundo filho, você já deixa aí um pouco mais. O terceiro, então, já tá lambendo o cachorro, já tá... Não é assim? Porque a gente tende a estar mais experiente. Então, para cada filho, uma mãe diferente. Para cada filho, um pai diferente. Isso é real. Vamos respirar um pouco isso. Isso é real. Só que a gente aprendeu que não. Que mãe e pai é o mesmo para cada filho e filha. Não é verdade isso? Estou falando alguma bobagem? Faz sentido isso para vocês? Faz, Johnny? Sim. Altas reflexões sobre isso. Tá fazendo altas reflexões? Sempre fiz. Certo. E a gente que vem, né? A gente está falando aqui de nós como mães e a gente que vem de famílias numerosas. Às vezes que vem de 7 filhos, né? E aí a gente fica às vezes chateado porque a mãe dá mais coisas para o mais velho, o mais novo fica incomodado. E aí o mais velho fica incomodado porque o mais novo é mais mimado. E é mesmo. Fato. Vocês podem dizer para eles que não, mas é. É mais mimado. O mais novo é mais mimado. O mais velho a gente exige um pouco mais. Porque a gente está num nível de exigência também de acertar. Depois a gente vai soltando um pouco as rédeas e o mais novo é mais mimado. Mas tem mais atenção. Às vezes esse pai e essa mãe já estão quase se aposentando quando tem mais novo. Ou já está com uma maturidade, já está com uma possibilidade financeira mais tranquila. Às vezes o filho mais velho, você paga aluguel, você está trabalhando no emprego, você ganha pouco, e aquele filho, de alguma forma... Porque os filhos vêm para abrir canais, né? Então, às vezes a gente está acomodado com aquele jeitinho ali, com aquele valorzinho que a gente ganha por mês, paga o aluguel, paga a casa, dá para fazer tudo, de repente vem um filho e a gente se questiona. Como é que a gente vai fazer agora? Então, a gente tem que ganhar mais, tem que ir. E a gente começa a fazer esse movimento, né? E muitas vezes, quando vem o filho mais novo, os pais já descobriram que eles podem dar conta. Já estão mais tranquilos. Faz sentido? Então, quando a gente tem essa consciência, abre essa consciência, enquanto pais, a gente começa a viver essa inteireza e dizer para o filho, vou dar um exemplo claro. Se eu tenho quem tem 3 filhos aqui, porque tá vendo forte 3 aqui, olha, 4 pessoas com 3 filhos. Então vamos ver se faz sentido isso para vocês, que a gente, em algum momento, você determina que vai dar uma mesada para os filhos. São 3, 2. E aí você diz assim, vou dar uma mesada de, sei lá, R$100. Se eu tenho um filho de 18, um filho de 18, um filho de 14 e um filho de 10. E aí eu dou R$100 para cada um desses filhos. Porque eu entendi que eu tenho que ser igual para todos eles. Eu aprendi isso. Como esse filho de 18 vai se sentir ganhando R$100? E como esse filho de 10 vai se sentir ganhando R$100?
O de 10 vai ficar, nossa, tô rico, né? E o de 18 vai pensar, o que eu posso fazer com 100 reais? Porque a necessidade dele é diferente da necessidade do de 10. Muito diferente. Então, tem 2 pesos e 2 medidas? Tem. É preciso ter. A necessidade do de 18 é diferente da necessidade do de 10. O que uma criança de 10 anos vai fazer com 100 reais? Comprar pipoca, saindo da escola. Né? Então, quando a gente mensura em valores, isso começa a fazer um pouco mais de sentido. Então, como a gente foi educada, fomos educados, né, homens e mulheres, a ser o pai e a mãe igual para cada um dos filhos, isso gera muito conflito entre os irmãos. Muitos conflitos. E hoje, entre os irmãos e entre os filhos com seus pais, né, que ficam sempre nesse lugar da falta. Hoje o texto dos credores, né, me fizeram uma pergunta sobre o filho, e aí eu decidi falar um pouquinho sobre isso, assim, do quanto de alguma maneira a gente foi incutido na nossa mente de que a gente é igual para todos os filhos e nós não somos iguais. Trazer isso pra gente é uma verdade que gera uma leveza. Ah, então a gente ama diferente. Não ama diferente, mas cada filho tem uma necessidade diferente. E nós somos uma mãe e um pai diferente para cada filho. Faz sentido? Como é que é seu nome? Enise. Enise. Você tem 3 filhos? Faz sentido isso para você? Com certeza. Totalmente. Mas você foi educada para ser a mesma mãe, né? Sim. Acho que o amor é o mesmo. Agora a maneira de agir com cada um depende da criança, do filho, né? Uhum. Como você disse, cada um tem Cada um tem uma forma. uma necessidade. E aí a gente está falando enquanto mãe, quando a gente traz para nossa reflexão, né, quem não é mãe, porque toda mãe é filho, né? Então vamos trazer para a gente enquanto filhos hoje. Nós temos uma mãe e um pai. Como a gente se sente nessa relação? Quem não tem irmãos? Que aqui acho que a maioria tem irmãos. Não tem irmãos? Então só fica a reflexão. Mas para nós que temos irmãos, como é que é essa sensação de ser filho com mais irmãos? Como a gente se sentia preterido ou não preterido? Como é que era avaliar esse sentimento de minha mãe gosta mais ou menos? Porque aí fica no gostar, né? Porque um filho que tem 18 que ganha 100 reais, que tem um irmão de 10 que ganha 100 reais, ele pode pensar que minha mãe gosta mais de fulano. Mesmo sendo a mesma moeda. Faz sentido isso? Então, a gente tem que trazer essa verdade enquanto pais e trazer também essa verdade enquanto filhos. Porque às vezes a gente fica cobrando dos nossos pais, né? Ah, minha mãe continua lá cuidando da minha irmã até agora. E sua irmã precisa disso. Que bom que você já foi pra vida. Olhar por um outro ângulo, que bom que eu já fui pra vida. Talvez meu irmão ou minha irmã precise disso. A constelação, ela traz para nós essa reflexão importante de que cada um tem o seu lugar. Nós de fato somos seres únicos nessa teia. Estamos todos conectados. Alguém falou aqui conexão. Estamos todos conectados, né? O que eu faço interfere lá na Mônica, interfere lá na Denise. O lixo, como eu jogo fora, como eu descarto a água, o que eu como, se eu fumo, tudo isso a gente tem responsabilidade.
nessa teia. Mas, mesmo influenciando e estamos sendo influenciados por essa teia, nós somos seres únicos. Nós temos o nosso lugar. Então, quando a gente olha para a nossa família de origem, qual é o meu lugar? Eu sou filho. Que número de filho eu sou? O mais velho, do meio, o terceiro, o mais novo? Eu tenho o meu lugar. Então, às vezes o filho mais velho quer ser tratado e se comporta como o filho mais novo. Não quer crescer. Fica com ciúme do irmão mais novo, pedindo atenção, pedindo nananã. Quando na verdade já está na hora de seguir para a vida. Então nós temos o nosso lugar. E quando a gente ocupa o nosso lugar, é que a gente assume a nossa força. Enquanto a gente fica reclamando e não assumindo o nosso lugar, a nossa vida fica com dificuldades de fluir. Quando eu formo uma família, falando de família de origem, agora quando eu construo a minha família, tenho um filho, tenho um companheiro, uma companheira, eu também tenho o meu lugar. Enquanto mulher, se eu sou esposa, eu sou agora aqui na família de origem, eu sou esposa, eu sou mãe e filha. Compreende? Quanto é importante compreender isso, que lá com meu pai e com minha mãe, eu sou pequena. Na minha família de origem, eu sou igual com o meu companheiro e com minha companheira. Quando eu tenho um filho, eu sou grande perante o meu filho. Quando eu não tenho essa consciência, eu fico menor que o meu filho. Tem um artigo um texto que eu já escrevi, que é Sua Majestade a Criança, quando os pais ficam fazendo e orbitando só o que é importante para o filho e esquecem da sua própria identidade. E esquecem da sua grandeza. E aí quebra uma hierarquia. E o filho que recebe de tudo, na verdade, fica perdido. Porque um pai e uma mãe tiveram dificuldades de assumir esse lugar de hierarquia. Então nós temos o nosso lugar. Qual é o seu lugar? Quando eu formo a minha família de origem e tenho um filho, eu tenho que saber que eu sou mãe do meu filho e não filha do meu filho. Às vezes tem mães que querem que os filhos cuidem delas. Alguém conhece? Tem mãe que vai lá, ai, preciso conversar com você, me ajuda. Tem mãe que faz isso. Né? Deposita para o filho a resolução das suas questões. Quebrou a hierarquia. Para quem isso prejudica? Para todo mundo. Todo mundo. A todo o sistema. E mais ainda ao filho, que assume uma responsabilidade pesada de cuidar do pai e da mãe, de decidir pelo pai e a mãe. Na relação de casal... Oi? Mas é o que mais tem. É o que mais tem. É por isso que a gente está aqui conversando. Numa relação de casal, quando a gente, né, constrói nossa família nossa família, né? A relação, a gente está falando de iguais. Então, quando a gente sabe qual é o nosso lugar na nossa família de origem, olha que relação bonita em cadeia. Se eu, Cristiane, sei qual é o meu lugar enquanto filha da minha mãe e do meu pai, enquanto irmã dos meus irmãos, eu estou apropriada do meu lugar, quando eu vou para um relacionamento, eu vou sabendo o meu lugar.
Eu sei quem é meu pai, eu sei quem é minha mãe, eu sei quem são os meus irmãos, então eu quero um companheiro. Agora, quando eu não sei qual é o meu lugar, eu vou para uma relação procurando um pai, procurando uma mãe, um protetor. Ou vou ser a mãe do marido, a protetora, a cuidadora. Então, quanto é importante essa reflexão de qual é o meu lugar? Isso é a mais profunda das reflexões. Qual é o meu lugar?